E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Ruby Puro, o curso de Ruby do One Bit Code. Obrigado por estar junto com a gente nessa jornada. Hoje a gente vai falar sobre duas coisas que vão expandir muitas suas habilidades no mundo Ruby, que são métodos e chains, ou seja, como criar métodos e o que são e como usar chains no seu projeto. Então vamos falar um pouco sobre métodos e depois a gente vai para a prática ver tudo isso. Então vamos lá. Métodos são uma forma de organizar instruções em um programa, permitindo que trechos de código sejam reutilizados. Como assim, Léo? Imagina que você tem um conjunto ali de instruções que você quer juntar, né, para poder reutilizar, ou seja, chamar várias vezes aquele trecho de comandos que juntos fazem sentido, certo? Então isso pode ser feito através da criação de um método. Vamos dar uma olhada em um método aqui, exemplo. A gente poderia criar um método chamado hello, que tem o parâmetro name, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre parâmetros e tudo mais, mas basicamente para definir um método você precisa chamar def, o nome que você quer para ele e vários parâmetros se você for precisar. Parâmetros são informações que você passa quando chama o método. Dentro ali a gente tem uma instrução, puts, aí a gente coloca strings, olá, e aí a gente coloca, né, injeta ali o valor que tiver dentro do parâmetro. E aí lá embaixo, você pode ver que eu estou chamando esse método duas vezes. Ó. Primeiro, chamando hello Leonardo. Chamando hello Leonardo, na hora que eu fizer a chamada, o parâmetro vai ser Leonardo, que é o que eu estou passando depois da chamada do hello, certo? Então, a resposta no console vai ser olá Leonardo. Quando eu chamar novamente esse método, passando o parâmetro Flávia, vai aparecer no console olá Flávia. Então você pode ver que eu encapsulei a lógica ali de imprimir um olá mais algum parâmetro. Claro que a gente usa métodos para coisas muito mais complexas, mas você já consegue imaginar o número de coisas que você consegue empacotar dentro de um método e também deixar ele bem dinâmico, aceitando vários parâmetros. Show? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com métodos na prática e ver como tudo isso funciona. Beleza, galera. Então agora vamos aprender o básico, né, da criação e do uso dos métodos para você já sair com esse novo superpoder no Ruby, que é usar métodos. Então lá no na tua pasta onde você está criando os programas de exemplo, cria um arquivo chamado method.rb e coloca o seguinte conteúdo nele, ó. Você vai criar então um método chamado talk, né? Então tem aqui, ó, def e o nome, a gente está criando um método com a instrução puts, olá, como você está, e no final um end. Lembrando que sempre tem um def, tem que ter um end aqui no final, beleza? E aqui, ó, a gente está chamando este método. Se eu executar sem chamar o método, ó, vamos ver o que acontece? Nada. Quando você encapsula, né, comandos dentro de um método, eles não rodam sem que o método seja chamado. Por exemplo, se eu excluir, né, as partes do método e deixar como se fosse uma instrução normal aqui, quando eu rodo, aparece, certo? Mas quando eu coloco dentro de um método e chamo, não aparece. Para aparecer, eu tenho que chamar o nome do método. Ó. Eu tenho que pôr uma instrução que chame o método. Então, ó, quando eu chamar, mandar executar, vai aparecer. E lembra que eu falei sobre reutilização? Se eu chamar, vamos supor, 4 vezes aqui o mesmo método, o que você imagina que vai rolar? Deve aparecer 4 vezes, beleza? Então eu não tive que escrever 4 vezes puts, só chamar 4 vezes o nome do método, beleza? Vamos deixar um pouco mais divertido agora e vamos colocar alguns parâmetros para você aprender o que são e como usá-lo. Então vamos lá. No mesmo exemplo, ó, eu vou substituir o meu código pelo seguinte. Na primeira linha, eu tenho novamente o método talk, só que agora eu tenho 2 parâmetros. Lembra que eu disse que parâmetros são informações que a gente passa para o método quando chama o nome dele? Então, aqui eu estou passando first name, primeiro nome, e last name, último nome.
Aqui dentro, ó, eu tô com uma instrução que fala olá, e aí põe o first name da pessoa e o last name, como você está. Então ele fala oi para uma pessoa com o nome dela, certo? Então aqui eu peguei uma variável, né, atribuí uma string a ela, que é Leonardo, e no last name eu atribuí Scorza. E aqui eu estou passando essas duas variáveis como parâmetro, ou seja, eu vou passar Leonardo aqui e Scorza aqui. Se eu colocasse direto aqui, funcionaria também, tá? Se eu colocasse diretamente Leonardo aqui, funcionaria também. Só que eu colocando dentro da variável fica um pouco mais flexível e organizado, beleza? Então vamos tentar fazer essa chamada e ver se funciona, né? Vamos ver se rola certinho. Ó, eu chamei e apareceu, olá, Leonardo Scorza, como você está? Então funcionou perfeitamente bem. E o que acontece se eu não passar um dos parâmetros, né? Então, ele vai dar um erro para mim, dizendo que o número de argumentos está errado, que eu passei 1 e ele esperava 2. Então, quando você coloca parâmetros assim, dessa forma que tá, é obrigatório que você passe eles. Já já a gente vai aprender a deixar opcional, tá? Então, basicamente, se eu mudar aqui e colocar qualquer outro nome, como João, e chamar, vai funcionar também, ok? Então, eu poderia até fazer um reaproveitamento um pouco melhor aqui desses métodos e colocar aqui, por exemplo, Leonardo Scorza, e na linha de baixo, colocar um outro exemplo, né? Por exemplo, não sei, Paulo Scorza. E se eu chamar, vai aparecer, ó, olá Leonardo Scorza, como você está? Olá Paulo Scorza, como você está? Então, funciona, ok? Estamos reaproveitando o código que tem aqui. Lembrando que aqui eu poderia ter várias instruções agrupadas. Ó. Agora vai aparecer várias instruções aqui para a gente. Apareceu várias vezes, certo? Então, ajuda bastante a organizar o nosso código. Continuando aqui nos nossos exemplos, né? Eu falei que a gente ia deixar menos obrigatório o parâmetro. Ó. Vamos substituir novamente. Agora a gente tem um método chamado Signal, né? O Signal ele aceita um parâmetro chamado Color, mas veja bem, nesse parâmetro eu estou atribuindo um valor chamado vermelho, né? Um valor vermelho, uma string vermelho. Então, se eu não passar nenhum parâmetro para ele, ele vai falar que o parâmetro é vermelho. Se eu passar um outro parâmetro, ele vai sobrescrever. Então, vamos lá, vamos ver isso na prática, né? Eu vou chamar aqui Ruby Method e ele vai devolver para mim, ó, o sinal está vermelho e o sinal está verde. Por quê? Aqui eu chamei o Signal sem parâmetros. A primeira vez que eu chamei, então, ó, ele atribuiu o vermelho e eu não sobrescrevi, porque eu não passei nada para ele. Já na segunda vez, eu passei um parâmetro para ele, que é o verde. Então, basicamente, ele falou assim, olha, ao invés de pôr o vermelho no color, é para pôr o verde, tá? Se eu chamasse aqui embaixo, novamente, de amarelo, tá? O sinal está amarelo. Se eu chamar o sinal está amarelo, aqui embaixo vai aparecer o sinal está amarelo. Beleza? Então é possível passar parâmetros e é possível colocar parâmetros com valores já pré-definidos. Beleza? Isso ajuda muito no dia a dia. Show? Então, agora que a gente falou dessa parte dos parâmetros, vamos falar um pouquinho de retorno. Eu vou criar aqui um novo arquivo para não bagunçar os exemplos, chamado return.rb, tá? Return.rb. Dentro do return, eu vou colocar o seguinte conteúdo. Primeiro, eu estou criando um método chamado compare, que é para comparar duas coisas. Então, eu vou comparar A e B, o parâmetro A com o parâmetro B. Na linha 5 e 6, eu estou atribuindo o valor 1 à variável A e o valor 2 a B. E aqui na linha 8, ó, eu chamo esse método, certo? Eu chamei o método e ele me devolve alguma coisa. Como assim devolve alguma coisa? O último valor que tiver aqui é um valor que vai ser devolvido. Então, sempre que eu chamar ele, ele vai retornar alguma coisa para mim e eu vou colocar na variável result. E aqui eu vou imprimir, ó, o resultado da comparação é, e aí vai ter result. Que comparação que eu estou fazendo? Eu estou verificando se A é maior que B. Se eu chamo assim, né, no IRB, se eu vier aqui no IRB e chamar algo como 1 maior do que 2, ele vai devolver false para mim. Se eu falar 3 maior do que 2, ele vai devolver true para mim, certo?
Então, ele tem um retorno aqui também. Então, vamos lá. Eu vou chamar o programa que a gente acabou de criar e ele vai devolver para mim, ó, o resultado da comparação é false. Como assim false? Eu estou perguntando se 1 é maior do que 2, certo? Então, se eu mudar o valor aqui para 6, por exemplo, ele deve devolver para mim o resultado da comparação é true. Então, veja bem, ele devolve sempre alguma coisa aqui para mim no final. Para ilustrar um pouco melhor, né, isso para você, eu vou chamar esse cara aqui de retorno, tá? Geralmente a gente usa em inglês, mas é só para dar um exemplo para você. E aqui eu vou até tirar essa questão dos parâmetros para não confundir, tá? E eu vou colocar o seguinte aqui, ó, eu vou colocar só uma string aqui dizendo hello, tá? Vou colocar aqui hello. Quando eu fizer isso, esse cara ele vai devolver a última coisa que tem aqui para mim, e no caso é o hello. Então, eu chamando ele, isso aqui vai ser substituído, entre aspas, por hello. Então, vai ser puts hello, certo? Eu vou executar agora, ó, puts hello. Se eu colocar um número aqui, alguma coisa como 12, e colocar, ele vai colocar 12 para mim, certo? Então, fica bem mais fácil entender. Se eu colocar o return aqui, ele também vai devolver 12 para mim. E se eu colocar assim, ó, return 12, e embaixo hello, ele vai me devolver 12 também. Mas Léo, você não disse que era a última coisa? Eu disse que era a última coisa, mas é a última coisa quando não tem um return. Quando o programa encontra um return dentro de um método, ele retorna aquele valor na hora e para de executar. Tanto que se eu colocar aqui, ó, puts hello aqui em cima, ó, não vai executar o puts hello. Então o programa ele para aqui. Então, quando está dentro de um método e tem um return, ele para de executar quando ele encontra um return. Se ele não encontrar um return, aí ele vai até o final e vai devolver o último valor que tinha lá no final para a gente, que é o hello. Beleza? Então, ficou mais fácil, né, a gente entender o potencial e os usos aí dos métodos, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre Gens. O que são Gens? Gen é um pacote que oferece funcionalidades a fim de resolver uma necessidade específica de um programa Ruby. Como assim, Léo? Imagina que cada Gen é uma biblioteca, é um conjunto de softwares já pronto que você pode simplesmente encaixar no seu projeto para criar as coisas que você quer. Então, um bom programador, ele não escreve tudo o que ele usa, ele não escreve todos os códigos para criar um site, todos os códigos para criar um chatbot ou todos os códigos para criar um app mobile. O que ele faz é agregar várias bibliotecas pré-existentes com o código dele para criar então o software que ele precisa, certo? Então não precisa ficar preocupado com medo de ter que codar muitas coisas para criar coisas incríveis. Na verdade, o que você precisa é conhecer boas bibliotecas e conhecer o básico para integrar todas elas, certo? Então, uma Gen é uma biblioteca e a gente vai aprender a utilizar elas no nosso projeto. Então, bora lá trabalhar com Gens. Então, para instalar uma Gen no nosso projeto, é só rodar gen install e o nome da Gen, tá? A gente vai instalar uma Gen chamada OS. Como eu disse, Gen são bibliotecas e essa biblioteca tem a função de pegar alguns dados do seu computador, como quantos cores ele tem, qual é o sistema operacional, quantos bits e etc, tá? Então a gente vai instalar essa Gen e aprender a criar um pequeno software que usa essa Gen, beleza? Então roda aí no seu console, ó, gen install OS, beleza? Então gen install OS e ele vai instalar. Você poderia rodar gen install qualquer outra gen, tá bom? Daqui a pouco eu vou te ensinar onde encontrar gens para você agregar no seu projeto, né? Então instalou, ó, você pode ver que ele falou que instalou com sucesso a nossa biblioteca. Agora eu vou criar um programa aqui chamado OS, tá? os.rb. Nesse programa que eu criei agora, ó, eu vou colocar o seguinte código, ó. Esse código ele faz o uso de um método, como a gente já estava usando, né? Só que aqui no começo ele tem esse require. Esse require ele fala, né, que a gente precisa importar a biblioteca antes
de executar o software. Então eu estou falando, ó, é requerido, é obrigatório para esse software rodar que a GenOS seja carregada, preparada para o software. Então automaticamente o Ruby já vai fazer isso para você, tá? A parte de Gen já vai ficar toda preparada sem que você precise se preocupar muito mais do que em colocar o require, beleza? Então você roda ali Gen install, depois coloca o require no seu arquivo e aí você já pode usar a Gen. Esse método aqui, ó, ele então detecta qual é o sistema operacional da pessoa. Veja bem, aqui a gente tem um OS, esse OS, ó, ele não foi declarado em lugar nenhum, porque ele vem daqui de dentro, ó, ele vem lá da Gen. Esse OS ele foi declarado lá na Gen, beleza? Então ele é um objeto aqui que a gente pode usar, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente, ó, eu consigo chamar esse OS que vem da Gen e eu chamo os métodos, né, da Gen. Por exemplo, um método possível é o .windows, ponto de pergunta. Então eu estou perguntando se o sistema operacional da pessoa é o Windows. Ele vai devolver true ou false. Se ele devolver true, então a gente vai entrar nesse primeiro nó do if aqui e vai devolver a palavra Windows. Se ele não for e for Linux, a gente vai devolver Linux. Se for Mac, a gente vai devolver OS X ou Mac, qualquer coisa assim, tá? E se for o else, ou seja, nenhuma dessas opções for válida, vai aparecer que ele não conseguiu identificar, beleza? Então a gente está chamando alguns métodos da Gen. Então quem vai fazer esse processamento todo é a Gen, ok? Aqui a gente tem um puts para imprimir algumas coisas. Veja bem, aqui eu estou imprimindo o seguinte, ó, meu PC possui, e aqui eu estou chamando, ó, mais um método lá do meu OS. Aqui eu estou chamando então os.cpucount, que vai contar quantas CPUs tem no computador. Então essa biblioteca ela sabe obter essas informações e ela faz isso para a gente. Você não precisaria codar o software que faz isso, basta usar a biblioteca. Aqui então aparece que ele possui, vamos supor que ele devolva 4, então 4 cores. E aqui e aqui mostra os bits, ou seja, 32 bits, 64 bits, né? Bits para completar. E o sistema operacional e aqui, ó, veja bem, eu estou chamando aquele meu método, certo? Não existe dentro dessa biblioteca um cara que devolva direto se é Linux, Windows, BSD, qualquer coisa assim. Então eu fiz esse pequeno método para a gente identificar através dessa verificação. Então eu vou rodar aqui, vamos ver se funciona. Ruby os.rb. Olha o que apareceu. Meu PC possui 4 cores, é 64 bits e o sistema operacional é Linux. Se você rodar esse mesmo programa no seu PC e ele for diferente, vai aparecer diferente. Então você vê que com poucas linhas e o uso de uma biblioteca, a gente conseguiu fazer algo muito interessante, que é obter informações reais sobre o computador que a gente está usando, beleza? Então fica bem fácil, né, usar bibliotecas. Espero que você se divirta pesquisando várias bibliotecas, agregando elas e vendo tudo isso funcionar, beleza? Da mesma forma que instalou a Gen, você pode desinstalar a Gen. Para desinstalar a Gen do seu computador, você pode rodar Gen uninstall OS. Então basicamente você removeu a Gen. E aí se eu mandar executar esse cara aqui, ó, ele vai dar problema. Ele vai falar, ó, que a Gen OS está sendo requerida aqui, mas ela não está instalada no computador. Por isso é obrigatório que você instale antes. Também é possível listar as gens, né? Listar as gens que você tem no seu PC. Você pode rodar o gen list, vai mostrar todas as gens que você tem instalado. Aqui eu tenho muitas, ok? Então também é possível listar as suas gens. Outra coisa importante que você precisa saber é que em grandes projetos, por exemplo no Rails, qualquer coisa assim, a gente não instala gen por gen, porque a gente usa um conjunto muito grande de gens. A gente usa um cara que chama bundler. O bundler é um cara que agrega, né, várias gens ali num arquivo e depois instala todas elas para a gente, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma nova pasta aqui dentro chamada project, tá? Pode colocar qualquer nome nessa pasta e dentro dela a gente vai
instalar o bundler, tá? Não dentro dela, dentro da máquina, né? Vamos instalar a Gen Bundler. O bundler também é uma gen, tá bom? Então, você também pode instalar ele como uma gen. Dentro de Project, a gente vai criar um arquivo chamado genfile, tá? A gente vai vir aqui e vai criar um arquivo chamado genfile, dessa forma mesmo, com o G maiúsculo, beleza? Dentro do genfile, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar source, dizendo que o source, a fonte de onde vão vir as gens, é o RubyGems. O RubyGems também é um site, né, um servidor de gens. É de lá que geralmente as gens são baixadas automaticamente quando você coloca aqui gen. Também é possível baixar do GitHub, etc. Mas geralmente as gens vêm lá do RubyGems. Já já vou mostrar o site do RubyGems para você, beleza? Então aqui, ó, eu estou colocando que eu quero instalar a Gen OS no meu sistema, tá? Eu poderia também colocar outra coisa, por exemplo, Gen Rake, Gen Paperclip, Gen, qualquer Gen que me interesse aqui, beleza? E aí dentro desse project, né, dentro onde tiver o Genfile, você vai rodar bundle. Quando você rodar o bundle, que é um comando que vai chamar ali o bundler, ele vai olhar o Genfile dessa pasta e vai instalar as gens que estão ali. Então veja bem, ele olhou lá, procurou a GenOS e instalou ela para a gente. Então aqui eu consigo usar a GenOS novamente, beleza? Então quando você for criar grandes projetos, use o bundler para colocar as suas gens, para não precisar instalar tudo na mão. Mesmo também porque quando você sobe seu projeto ou manda ele para alguém, essa pessoa precisa rodar apenas bundler para instalar as dependências, ela não precisa colocar uma por uma ou se lembrar das que você usou, beleza? Então o bundler é padrão aí pra gente. Eu queria também aproveitar para mostrar um pouco para você sobre gens, né? Sobre onde encontrar gens e etc, onde encontrar a documentação das gens. Veja bem, aqui ó, no GitHub, que é onde a maior parte dos projetos open source está, a gente tem a documentação da Gen OS, que é a gen que a gente acabou de usar, ó. E aqui tem uma breve descrição sobre ela. E aqui geralmente vai ter a documentação. Então você vai ver aqui ó, que ele ensina como usar aquela mesma gen que a gente acabou de usar dentro do IRB e etc. Ok? Então aqui tem toda a documentação dela. Basta você ir, por exemplo, no Google e digitar OS Gen ou Gen de sistema operacional, qualquer coisa assim. O RubyGems, que é aquele site que eu falei, que também é um servidor onde a gente baixa as gens, ó. Inclusive, olha a quantidade de download de gens que já houve aqui, né? Impressionante. Aqui você consegue buscar gens, tá? Você consegue vir aqui e buscar, por exemplo, uma gen para HTTP, para fazer chamadas web, qualquer coisa assim. Você digita e vão aparecer várias gens que existem, que estão listadas aqui. Então você consegue encontrar várias gens para o seu projeto. Se você vem aqui, ó, você vê quantos downloads essa gen teve, quanto dessa versão, e aqui ó, como instalar no seu projeto. Você pode vir aqui, simplesmente copiar esse cara, colocar no seu bundler e dar um bundle aqui para ele instalar. Legal? Também você pode ver a documentação dela, geralmente vai ficar no GitHub ou vai ter uma página própria. Vamos dar uma olhada onde está a documentação dessa gen especificamente. Está no RubyDoc, ó. Legal. Além, claro, enquanto ele abre aqui, além desse cara, você pode vir no próprio Google ó, e colocar, por exemplo, ó, HTTP request gen e vai aparecer várias gens aqui para você no GitHub. Ó. Você pode simplesmente ir procurar a documentação dessa gen, né? Você vai ver aqui uma gen rápida para fazer chamadas HTTP. Lá a gente vai aprender mais sobre chamadas, mas basicamente isso aqui é para a gente conseguir chamar sites, chamar APIs de dentro do nosso software Ruby, beleza? Então, ó, aqui ele ensina a instalar, tem a documentação toda para gente. E essa aqui é a documentação no RubyDoc. Então, basicamente você consegue já encontrar milhares e milhares de bibliotecas interessantes e usar elas no seu projeto, beleza? Então, use com sabedoria suas gens. Beleza, galera! Então, aprendemos bastante sobre duas coisas que você vai precisar muito durante seu dia a dia de trabalho com Ruby, que são os métodos e as gens. E agora eu vou deixar duas missões especiais para você fixar tudo que você aprendeu.
Primeiro, crie um programa que possua um método, tá? Então tem que criar um método que resolva a potência, dado um número base e seu expoente. Esses dois valores devem ser informados pelo usuário, tá? Então basicamente é um método para a gente elevar aí um número à potência e devolver o valor. No segundo, siga a documentação da GEM CPF CNPJ para criar um programa que recebe como entrada um número de CPF e em um método você vai verificar se esse número é válido, tá? Então basicamente aí esse programa vai deixar o usuário entrar com o CPF dele, depois ele vai pegar esses valores, vai chamar um método que vai verificar se o CPF tem um número válido. E essa GEM CPF CNPJ já faz essa validação para você. Então você vai misturar métodos com o uso de GEMs. Então já vai cristalizar bem na sua cabeça. Para encontrar a documentação dela, ou procura no RubyGems ou no próprio Google, beleza? Tivemos 3 missões passadas e os códigos delas da resolução tá embaixo para você, beleza? Então espero que você tenha se divertido. Na próxima aula a gente vai começar a programação orientada a objetos e aí depois a gente vai começar a caminhar para partes mais avançadas do uso do Ruby, beleza? Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado ao nosso time que está participando do desenvolvimento desse curso, que é o Léo Rocha e a Flávia Modesto, e até a próxima aula. Tamo junto, valeu!